Josefina soluçava enquanto observava as mãos desgastadas de Dona Francisca. Essas mãos, que outrora foram fortes e ativas, agora eram frágeis e revelavam os muitos anos de trabalho e sacrifício. Sua querida avó respirava lentamente e com dificuldade, seu peito subia e descia com esforço visível, enquanto seu corpo estremecia toda vez que a saturação de oxigênio caía. Cada respiração era uma luta dolorosa, cada exalação um lembrete de sua fragilidade e do iminente fim que se aproximava. Os médicos que recentemente a haviam examinado decidiram enviá-la para casa para que passasse seus últimos dias rodeada de seus entes queridos. Não havia mais nada que a ciência médica pudesse fazer pela pobre mulher. A notícia foi um golpe devastador para Josefina, que agora se debatia entre a dor de vê-la sofrer e o desejo de que sua avó finalmente encontrasse paz. Josefina preferia que Deus a levasse o quanto antes, se já era seu momento, pois vê-la prostrada em uma cama, sem poder fazer nada para aliviar suas dores, era uma carga emocional insuportável. Josefina não teve outra opção senão ajoelhar-se ao lado da cama onde repousava aquela senhora tão bondosa. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto suas mãos se uniam em uma súplica desesperada. Rezou fervorosamente para que Deus levasse sua avó, libertando-a de uma vez por todas de seus terríveis sofrimentos. A pobre idosa não parava de se queixar baixinho durante as noites, apesar de quase sempre estar dormindo devido aos fortes medicamentos que lhe eram administrados para mitigar a dor. Os murmúrios lastimosos de Dona Francisca ressoavam no coração de Josefina como um eco de sofrimento interminável. Uma imensa dor instalou-se no peito de Josefina ao ver sua avó naquela situação, tão vulnerável e frágil. As noites eram especialmente difíceis, com os sussurros de sofrimento de Dona Francisca perfurando o silêncio e a escuridão. Josefina passava horas em vigília, observando sua avó, cada suspiro e gemido uma punhalada em sua alma. Muitas pessoas que tinham ouvido Josefina pedir a Deus, através de diversas orações, que os dias de sua querida avó terminassem nesta terra, não compreendiam a profundidade de sua dor. A julgavam severamente, acreditando que ela não tinha coração. Apontavam-na e murmuravam às suas costas, chamando-a de uma mulher sem alma, incapaz de entender a compaixão que a motivava. Mas Josefina sabia que sua súplica não era um desejo egoísta, mas um ato de amor desesperado. Mas, na verdade, a pobre mulher já não suportava vê-la daquela maneira. Josefina havia passado quase 10 anos cuidando de sua avó, e apenas elas duas conheciam a profundidade das dificuldades que haviam enfrentado juntas. As constantes idas e vindas ao hospital tinham se tornado parte de sua rotina, enquanto a falta de dinheiro em casa se tornava mais sufocante a cada visita médica e cada medicamento caro que precisavam comprar em uma tentativa desesperada de alcançar uma recuperação que nunca chegou. A doença de Dona Francisca havia absorvido cada recurso e esperança, transformando a vida de Josefina em uma luta constante contra o tempo. No passado, muitos haviam criticado a jovem por dedicar todo o seu tempo e energia a cuidar de Dona Francisca. Diziam-lhe que estava estragando sua vida, desperdiçando sua juventude e suas oportunidades. No entanto, Josefina não via dessa maneira. Para ela, cuidar de sua avó era uma missão de amor e gratidão. Dona Francisca lhe tinha dado tudo na vida: amor, educação, apoio incondicional. Cuidar dela era a maneira de Josefina retribuir todo aquele carinho e sacrifício. Aos 37 anos, Josefina havia renunciado a muitas coisas. Tinha deixado de lado seus próprios sonhos e ambições, sacrificando sua juventude e suas oportunidades de formar uma família própria. No entanto, isso não lhe importava. Pouco lhe interessava não ter uma família própria se isso significava estar ao lado da mulher que tanto amava. Os comentários insensíveis daqueles que lhe diziam que seu tempo para formar uma família estava se esgotando e que nenhum homem gostaria de estar com ela por não abandonar sua avó não conseguiam penetrar sua determinação.
Vários lhe haviam recomendado que deixasse Dona Francisca em um asilo, argumentando que seria melhor para ambas. Mas Josefina não podia conceber tal ideia. Aqueles lugares frios, impessoais, onde o calor da família era substituído pela indiferença dos enfermeiros, não eram uma opção para ela. A simples ideia de que sua avó passasse seus últimos dias em um lugar assim, longe do amor e da atenção que só ela podia dar, lhe parecia insuportável. Para Josefina, sua avó era o ser mais amoroso que existia sobre a terra, e agora lhe tocava ver como, pouco a pouco, sua luz se apagava. Os olhinhos de Dona Francisca, que costumavam brilhar com uma vitalidade inquebrantável, estavam se fechando lentamente. Suas palpitações, antes fortes e constantes, agora diminuíam a cada momento que passava. Josefina segurou as mãos da idosa entre as suas, que eram tão delicadas e frágeis, marcadas pelo árduo trabalho que haviam suportado durante tantos anos. Essas mesmas mãos que um dia haviam acariciado com tanto amor e ternura, agora descansavam sem força. Josefina jamais se havia queixado da vida humilde que sua avó lhe tinha proporcionado. Na verdade, sentia-se profundamente grata àquela idosa por todo o amor que lhe havia dado ao longo de sua vida. Desde pequena, Josefina havia sido sua mão direita, acompanhando-a no trabalho diário. Dona Francisca havia dedicado grande parte de sua vida a limpar uma grande casa de uma família abastada. Esse trabalho, embora humilde e cansativo, havia sido o sustento de sua família. Com esse esforço, Dona Francisca alimentou e cuidou de sua filha, e após a trágica morte desta em um acidente, assumiu a responsabilidade de criar sua neta, Josefina, com o mesmo ofício que tanto sacrifício demandava. Cada dia, Josefina acompanhava sua avó em seu trabalho, ajudando-a no que podia, aprendendo o valor do esforço e a dignidade no trabalho. Juntas enfrentaram muitas dificuldades, mas também compartilharam momentos de alegria e aprendizado. Josefina lembrava com nostalgia as longas caminhadas até a casa que sua avó limpava, as conversas que tinham durante o trajeto e o orgulho que sentia ao ver a dedicação e o esmero com que Dona Francisca realizava sua tarefa. Agora, enquanto segurava as mãos de sua avó, Josefina sentia uma mistura de tristeza e gratidão. Sabia que sua avó havia feito tudo o possível para lhe dar uma vida digna e cheia de amor, apesar das circunstâncias. Dona Francisca não só lhe ensinou o valor do trabalho árduo, mas também a importância da família. Na grande casa onde Dona Francisca trabalhava na época, ela era considerada parte da família. A dona do lugar a apreciava profundamente e valorizava sua dedicação e esmero. Dona Francisca não só mantinha tudo em ordem e impecavelmente limpo, como também cuidava dos filhos da família, que naquela época já estavam prestes a ingressar na universidade. Dona Francisca era uma presença constante e confiável, e seu amor e cuidado haviam deixado uma marca indelével na vida daquela família. Infelizmente, devido ao passar dos anos e todo o esforço que havia dedicado ao trabalho e à família, a pobre mulher começou a apresentar alguns problemas típicos da idade. Seu corpo, exausto por décadas de trabalho árduo, começava a mostrar sinais de desgaste. Esses problemas de saúde pioraram drasticamente no dia em que Dona Francisca sofreu uma queda enquanto limpava grandes janelas. A idosa, em meio à dor e à confusão, chamou sua neta entre lágrimas. Josefina, com o coração apertado, correu rapidamente para ajudá-la. Juntas, ela e a dona da casa levaram Dona Francisca a um centro médico. Após vários exames, os médicos determinaram que Dona Francisca havia fraturado o quadril. Seus ossos, enfraquecidos pela descalcificação, não tinham suportado a queda. Além disso, diagnosticaram-lhe artrite e artrose, condições que contribuíram para sua fragilidade e dor crônica. A notícia foi devastadora para Josefina, que entendia que a recuperação de sua avó seria longa e difícil, se é que seria possível. A fratura de quadril marcou o início de um rápido declínio na saúde de Dona Francisca.
Sua mobilidade foi significativamente reduzida. Em aquele momento, Josefina viu sua avó em uma situação muito delicada, e, embora fosse tão jovem, decidiu que tinha que retribuir tudo o que aquela amorosa idosa havia feito para criá-la. Com uma voz cheia de determinação e carinho, disse: "Vovó, é hora de eu cuidar de você. Você não pode continuar trabalhando, deixe-me cuidar da sua saúde e do nosso lar." Desde aquele dia, Josefina assumiu por completo a responsabilidade pela saúde e bem-estar de Dona Francisca. Apesar de sua pouca idade, sua maturidade e seu amor incondicional a impulsionaram a tomar essa decisão com firmeza. A idosa, consciente de que já não podia continuar trabalhando, comunicou à sua patroa e grande amiga que precisava deixar o emprego para cuidar de sua saúde. A dona da casa, muito agradecida pelos anos de dedicação e serviço que Dona Francisca tinha prestado à sua família, deu à idosa todas as suas prestações e um bonito colar como recordação de sua gratidão e apreço. Dona Francisca, embora triste por deixar o trabalho que tinha sido seu sustento e parte de sua vida durante tantos anos, sentiu-se aliviada ao saber que Josefina estaria ao seu lado. Desde então, ficou completamente aos cuidados de sua neta, que dedicou sua vida a cuidar dela sem esperar nada em troca. Josefina não tinha nenhum interesse material nesse cuidado, para ela, era uma questão de amor e gratidão. Ao longo dos anos, Dona Francisca guardou o dinheiro que havia recebido pelo tempo que trabalhou debaixo do colchão. Sempre que tentava usar essas economias para apoiar sua neta, Josefina pedia que deixasse para casos de emergência. Com uma mistura de ternura e resolução, Josefina encarregou-se de tudo, desde as tarefas domésticas até a gestão dos remédios e as visitas ao médico. Nos últimos dias da idosa, milagrosamente, Dona Francisca voltou a recuperar a consciência e a vitalidade que tanto a caracterizava. Com uma energia inesperada e uma clareza mental que havia estado ausente por muito tempo, chamou Josefina para seu lado. A jovem aproximou-se da cama de sua avó, com o coração acelerado pela emoção de ver Dona Francisca tão lúcida. "Josefina, quero que você pegue todo o dinheiro que tenho guardado", disse Dona Francisca, sua voz firme mas carregada de ternura. "E também quero que você tenha este colar que minha antiga patroa me deu. É a minha maneira de agradecer por tudo o que você fez por mim. Desejo que você tenha o melhor na vida, minha menina." Josefina, com lágrimas nos olhos, aceitou o dinheiro e o colar, sentindo um profundo agradecimento e amor por sua avó. Pouco tempo depois, Dona Francisca deixou este mundo, deixando sua neta com um vazio imenso no coração. A perda foi devastadora para Josefina, que se sentiu completamente perdida sem a presença constante e reconfortante de sua avó em casa. Com o tempo, a tristeza apoderou-se de Josefina. Para então, havia perdido grande parte da beleza que a juventude lhe proporcionava. A mulher vivia sozinha na casa que sua avó lhe havia deixado, uma casa que agora lhe parecia vazia e cheia de recordações dolorosas. Sentia-se profundamente triste e acreditava que sua vida não tinha sentido algum. Em sua desolação, Josefina refugiou-se em Deus, buscando consolo e força na fé. Começou a frequentar a igreja regularmente, e nesses momentos de oração e reflexão, encontrou um raio de esperança. Josefina começou a relacionar-se mais com a comunidade da igreja e, pouco a pouco, foi recuperando o ânimo para seguir em frente com sua vida. Com o tempo, fez novas amizades e começou a sentir-se parte de algo novamente. Foi neste ambiente que conheceu Daniel, um jovem que chamou sua atenção desde o primeiro momento. Daniel era amável, atencioso e compartilhava sua fé, o que dava a Josefina um sentido de conexão que não havia sentido em muito tempo. No entanto, Josefina sentia-se estranha ao lado dele devido à diferença de idade. Daniel era vários anos mais novo que ela, e embora ele mostrasse um interesse genuíno em sua companhia, Josefina não podia evitar sentir que a diferença de idade seria um obstáculo insuperável.
Acreditava firmemente que ele não se interessaria por ela dessa maneira, por isso decidiu limitar-se a manter uma amizade. Apesar de suas reservas, a amizade entre Josefina e Daniel cresceu. Compartilhavam longas conversas sobre a vida, a fé e seus sonhos. Daniel, com seu espírito jovem e otimista, trouxe uma nova perspectiva a Josefina, ajudando-a a ver a beleza na vida novamente. Daniel era um jovem empreendedor, sempre cheio de ideias e projetos. Constantemente falava com Josefina sobre seus sonhos e anseios, sobre os negócios que desejava iniciar e as metas que queria alcançar. Josefina, inspirada por seu entusiasmo e guiada pelos sentimentos que havia desenvolvido por ele, começou a pensar em como poderia apoiá-lo. Embora o único dinheiro que tinha fosse o que sua avó havia guardado e o antigo colar que lhe havia deixado, decidiu correr o risco. Josefina não queria gastar essas economias preciosas, mas sua confiança em Daniel e o amor que sentia por ele a impulsionaram a emprestar cada centavo que possuía. Além disso, via uma oportunidade de fazer seu dinheiro crescer, tal como Daniel lhe assegurava. Embora sua vida estivesse cheia de dissabores e não tivesse muita esperança de uma mudança significativa, confiou nele. Para sua surpresa, o dinheiro começou a crescer e multiplicou-se rapidamente. Os negócios de Daniel tiveram sucesso, e logo Josefina recuperou com folga tudo o que havia gasto na doença de sua avó. A vida de Josefina começou a melhorar consideravelmente. No entanto, ela sempre manteve um perfil baixo, pois sua humildade prevalecia apesar da nova prosperidade. Guardava o dinheiro que Daniel lhe devolvia e o economizava cuidadosamente, sem cair na ostentação. Daniel, por sua vez, logo percebeu que Josefina era a parceira perfeita para fazer seu negócio crescer. Não só havia demonstrado ser uma fonte de apoio financeiro, mas sua lealdade e discrição também a faziam uma companheira de confiança. Vendo o potencial de ter acesso constante aos fundos de Josefina para investir e ganhar mais, decidiu que devia conquistá-la completamente. Para Daniel, fazer com que Josefina se apaixonasse por ele não foi uma tarefa difícil. Ela já tinha um interesse profundo nele e sentia-se agradecida pelas oportunidades que ele havia ajudado a criar. Com palavras doces e gestos românticos, Daniel conseguiu ganhar o coração de Josefina por completo. Josefina casou-se com ilusão com aquele jovem, a quem tinha quase 10 anos a mais. No entanto, ela dizia a si mesma que para o amor não havia idade e que, se Deus o havia colocado em seu caminho, era porque tinha coisas maravilhosas reservadas para os dois. A mulher sentia-se nas nuvens, nunca havia sido tão feliz, e tudo melhorou ainda mais quando ficou grávida. A primeira ecografia de seu pequeno filho encheu seu coração de alegria, e pensou que sua vida finalmente estava se arrumando, que os sacrifícios do passado estavam sendo recompensados. A chegada de seu filho marcou um antes e depois em sua vida. A sensação de sentir a vida crescendo dentro dela lhe deu uma nova perspectiva e uma razão ainda mais forte para ser feliz. Cada movimento do bebê, cada batida do coração nas ultrassonografias, tornava-se um motivo de celebração. Josefina começou a sonhar com o futuro, com uma família cheia de amor e risos, e com o pequeno que logo chegaria para iluminar seus dias. No entanto, com o passar do tempo, Josefina começou a notar atitudes em Daniel que não gostava. No início, eram coisas pequenas, quase imperceptíveis, mas que com o tempo se tornaram mais evidentes. Daniel deixou de frequentar a igreja e começou a se obcecar em obter mais e mais dinheiro. No começo, Josefina não se preocupou muito, pensando que era apenas uma fase e que o entusiasmo pelos negócios eventualmente se equilibraria com a vida familiar. Mas a realidade foi diferente. Daniel mergulhou tanto em sua busca por riqueza que descuidou dos aspectos mais importantes da vida. Josefina via como a ambição consumia seu marido, transformando-o em alguém quase irreconhecível. Ele costumava passar longas horas trabalhando, descuidando de seu tempo em família e, o que mais doía a Josefina,
esquecendo a gratidão a Deus, que sempre havia sido seu guia e consolo. Entre todas as tarefas domésticas, as discussões com seu marido e o cuidado de seu filho, Josefina começou a negligenciar a si mesma e sua saúde. Estava tão absorvida por suas responsabilidades e problemas familiares que não prestou atenção aos sinais de alerta que seu corpo lhe enviava. Durante vários meses, sentiu uma dor estranha na região lombar, mas atribuía ao esforço físico que exigia cuidar de seu pequeno filho. Passava muito tempo agachada, levantando-o e atendendo suas necessidades, desvivida por ele, acreditando que o mal-estar era simplesmente uma consequência da maternidade. No entanto, aquela manhã foi diferente. Josefina acordou e sentiu um calafrio de terror percorrer seu corpo ao perceber que não podia mover as pernas. Tentou levantar-se, mas seus membros inferiores não respondiam. A angústia apoderou-se dela enquanto lutava para entender o que estava acontecendo. A dor que havia ignorado por tanto tempo agora parecia zombar de sua negligência, revelando uma condição muito mais grave do que havia imaginado. Com grande esforço e desespero, Josefina conseguiu se arrastar até onde estava o telefone. Suas mãos tremiam enquanto discava o número de Daniel. Entre lágrimas e soluços, explicou o que estava acontecendo. O homem chegou em casa quase 2 horas depois, pois estava muito ocupado fazendo mais e mais negócios. Ele não compreendeu a urgência da chamada de Josefina até entrar na casa e encontrá-la deitada no chão, incapaz de se mover. Com o rosto pálido e os olhos cheios de medo, Josefina tentou explicar a situação entre lágrimas. Daniel, ao ver sua esposa naquele estado, a pegou cuidadosamente e a levou para o centro médico mais próximo, com o coração pesado de preocupação e culpa. No hospital, Josefina foi submetida a uma série de exames rigorosos. Os médicos, após revisar os resultados, ficaram perplexos. Nunca tinham visto algo parecido. A coluna vertebral de Josefina mostrava sinais de uma grave condição degenerativa que parecia estar avançando rapidamente. Os especialistas explicaram que, se não conseguissem um tratamento em breve, Josefina poderia perder a mobilidade do pescoço para baixo. A gravidade da situação exigia que a mulher fosse transferida para um país onde a medicina fosse muito mais avançada e onde pudessem oferecer alguma esperança de recuperação. Josefina, com uma determinação renovada, disse a si mesma que tinha dinheiro suficiente para viajar para outro país e descobrir o que estava acontecendo. Sabia que precisava cuidar de seu filho e não podia desistir agora. Convenceu seu marido Daniel a acompanhá-la naquela viagem, pois não podia se virar sozinha. Daniel, embora inicialmente relutante em gastar tanto dinheiro com sua esposa, acabou aceitando a proposta ao ver uma oportunidade para ele. Daniel, sempre calculista, buscou conselho com uma amiga advogada antes de tomar uma decisão definitiva. A amiga, especialista em leis, informou que se Josefina deixasse o país, ele poderia alegar que ela tinha abandonado o lar e, portanto, seu filho. Com essa estratégia, Daniel poderia ficar com tudo que foi obtido dentro do casamento. Com essa informação em mente, Daniel decidiu acompanhar Josefina, mas suas intenções eram muito diferentes do que ela pensava. Josefina, alheia aos verdadeiros motivos de seu marido, sentiu um alívio ao contar com seu apoio. Josefina acreditou que seu marido realmente a amava o suficiente para deixar de lado todos os seus negócios e acompanhá-la até aquele país estrangeiro em busca de uma cura. No entanto, o que aquele homem tinha em mente era realmente terrível. Quando finalmente chegou o dia em que deveriam viajar, Josefina se despediu de seu pequeno filho. O menino, com lágrimas nos olhos, soluçava pedindo para que ela não fosse, agarrando-se à sua mãe com desespero. Josefina, com o coração partido, tentou acalmá-lo. Prometeu que voltaria em breve e que o amava mais do que tudo no mundo. No entanto, sabia que não podia levá-lo consigo devido às complicações da viagem e de sua condição médica.
Então deixaram o menino aos cuidados de alguns familiares de Daniel, que se ofereceram para cuidar dele enquanto estivessem fora. Josefina, embora grata pela ajuda, sentia uma inquietação no fundo de sua alma. Ao subir no avião, esse estranho pressentimento continuava latente, mas ela tentou minimizar, tentando ser positiva e orando a Deus para que a ajudasse a encontrar um tratamento. O voo foi longo e silencioso. Josefina olhava pela janela do avião, rezando e esperando que tudo desse certo. Daniel, sentado ao seu lado, parecia absorto em seus pensamentos, olhando seu telefone e revisando documentos. Josefina notou seu distanciamento, mas atribuiu isso ao estresse da situação. Ela nunca suspeitou que suas intenções fossem tão sinistras. Quando finalmente chegaram do outro lado do mundo, Josefina se dedicou a procurar atendimento médico especializado para seu caso. Após várias consultas e recomendações, encontrou uma clínica renomada que se especializava em tratamentos para sua condição. Decidiu se internar para que realizassem todos os exames necessários. Josefina estava muito agradecida a Daniel, que até aquele momento parecia tê-la apoiado incondicionalmente. Sua presença lhe dava esperança e tranquilidade em meio à incerteza. No entanto, 2 dias após ser internada, Daniel parou de visitá-la. A princípio, Josefina pensou que ele poderia estar ocupado ou que algo inesperado havia acontecido. Passaram-se as horas e depois os dias, e sua preocupação se transformou em angústia. Tentou ligar para ele repetidamente, mas seu telefone permanecia desligado. A enfermeira e o pessoal médico notaram sua crescente ansiedade e tentaram consolá-la, mas Josefina não conseguia se livrar da sensação de que algo estava terrivelmente errado. A verdade era muito mais devastadora do que Josefina podia imaginar. Daniel a havia abandonado à sua própria sorte, deixando-a sem meios de pagar as crescentes despesas médicas que estava acumulando na clínica. Ele havia esvaziado suas contas conjuntas e desaparecido sem deixar rastro. Josefina, desamparada e sozinha em um país estrangeiro, sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Josefina se viu desesperada, sentindo uma angústia avassaladora no coração. Com lágrimas nos olhos, procurou entre suas coisas o colar de sua avó que levava para todos os lados e o segurou entre as mãos, implorando sua ajuda naquele momento tão difícil. Sentia que sua avó era seu anjo mais fiel, a única que podia guiar seu caminho nesses momentos de desespero. A realidade se impôs quando Josefina teve que sair do hospital e assinar um documento no qual se comprometia a pagar as despesas médicas em pouco tempo. Caso contrário, enfrentaria medidas legais e seria levada às autoridades. A pressão era imensa, mas Josefina sabia que precisava encontrar uma solução rápida. Em sua cadeira de rodas, Josefina se dirigiu ao hotel onde Daniel estava hospedado. O desespero crescia a cada giro das rodas. Ao chegar à recepção e perguntar por seu marido, a recepcionista informou que Daniel havia cancelado sua reserva no primeiro dia e que os bilhetes de volta para casa já haviam sido usados. Josefina não tinha meios de sobreviver naquele lugar, mas ela não se deixaria vencer, pois tinha que encontrar uma maneira de voltar até onde estava seu amado filho. O desespero e o amor a impulsionavam a seguir em frente, enfrentando desafios inimagináveis. Começou a trabalhar arduamente pelas ruas daquele país, sem documentos e em uma cadeira de rodas. A mulher fez de tudo para conseguir algumas moedas, desde vender pequenos objetos até realizar trabalhos manuais que suas limitações físicas permitiam. Além disso, dormia nas ruas, suportando o frio e a indiferença dos transeuntes, e aguentava todo tipo de comentários desdenhosos devido à sua condição. Cada dia era uma batalha, mas Josefina seguia em frente com a esperança de algum dia poder ver seu filho novamente. Seu espírito indomável a mantinha em pé, e cada moeda ganha a aproximava um passo mais de seu objetivo. Um dia, enquanto estava vendendo nas ruas,
um homem com um terno luxuoso se aproximou para comprar um de seus produtos. A princípio, fez isso por compaixão, mas de repente ficou paralisado ao ver o colar que Josefina usava no pescoço. Com espanto e curiosidade, o homem perguntou: "De onde você tirou esse colar, querida mulher?" Josefina tocou o colar que usava no pescoço, seus dedos acariciando o metal frio enquanto seus olhos se enchiam de lágrimas ao lembrar de sua avó. Com voz trêmula, respondeu ao homem gentil: "Era da minha avó. Ela recebeu este colar como presente de sua antiga patroa, uma mulher muito gentil que a amava como se fosse da família." O homem, ao ouvir essas palavras, começou a chorar. Entre lágrimas, disse que aquele colar tinha sido de sua mãe, e reconheceu Josefina como a netinha que Dona Francisca levava ao trabalho. Dona Francisca foi uma mulher muito nobre, disse com a voz quebrada. Eu poderia dizer que ela foi como uma segunda mãe para mim. Estou muito agradecido por seus cuidados. A surpresa e a emoção inundaram Josefina. Esse encontro inesperado parecia um sinal de sua avó, uma ajuda no momento mais desesperador. O homem, ainda comovido, comprometeu-se a ajudá-la. Ofereceu assistência imediata e prometeu que a levaria de volta ao seu país para se reunir com seu filho. Pouco a pouco, com a ajuda daquele anjo enviado por sua avó, a mulher foi se recuperando e, com o passar do tempo, pôde voltar a trabalhar. Depois de vários anos, Josefina conseguiu retornar ao seu país para enfrentar Daniel e recuperar seu filho. Seu coração batia forte enquanto se aproximava de uma repartição oficial, temerosa do que encontraria. Ao chegar, percebeu que Daniel a havia acusado de abandono do lar e usará sua ausência no país a seu favor. Esse homem manipulador havia conseguido ficar com seu filho, apresentando-se como um pai abnegado com o objetivo de encher os bolsos com todo o dinheiro que os dois tinham feito juntos dentro do casamento. A frustração e a dor se misturavam no coração de Josefina, mas ela não estava disposta a desistir. Graças a Deus, Josefina conseguiu contar toda a verdade dos fatos. Com a ajuda do homem que encontrou no exterior, que se tornou seu aliado e amigo, Josefina trouxe ao país documentos que comprovavam que Daniel a havia levado até aquele país estrangeiro e se aproveitado de sua incapacidade de se mover, deixando-a sozinha e alegando falsamente que ela os havia abandonado. A batalha legal foi árdua e dolorosa, mas Josefina não se deixou intimidar. Sua determinação e as provas irrefutáveis que apresentou, como os registros médicos e os testemunhos das pessoas que a ajudaram no exterior, foram suficientes para desmascarar Daniel. A justiça finalmente esteve ao seu lado. Josefina logo conseguiu recuperar tudo o que havia perdido anos atrás, incluindo o dinheiro e as propriedades que Daniel havia tentado tomar dela. No entanto, o dinheiro era o que menos interessava a Josefina. Seu maior desejo era o reencontro com seu pequeno filho, que durante todo esse tempo acreditou que sua mãe o havia abandonado, como Daniel havia assegurado. Josefina sentia uma mistura de nervosismo e esperança quando finalmente chegou o dia de ver seu filho novamente. O reencontro foi uma mistura de lágrimas, abraços e emoções contidas. Josefina pôde novamente ter em seus braços seu pequeno, sentindo seu calor e o peso de seu corpo contra o dela. Ela sussurrou palavras de amor e desculpas, explicando que nunca o havia abandonado e que sempre lutou para voltar para ele. Seu filho, embora inicialmente confuso e ferido pelas mentiras de Daniel, começou a entender a verdade e abraçou sua mãe com todo o amor que guardou durante esses anos de separação. A justiça também se fez presente na vida de Daniel. Suas más ações não ficaram impunes, e ele teve que pagar por seus crimes atrás das grades. Josefina observou como o homem que tentou destruir sua vida finalmente enfrentou as consequências de seus atos. Queridos amigos, muito obrigada pela sua atenção e por me acompanharem nesta jornada emocional. A história de Josefina é uma prova de que a vida, apesar de suas provas e desafios,
sempre pode oferecer segundas oportunidades e momentos de redenção. Conte-me nos comentários o que achou dessa reflexão, que partes mais tocaram seu coração, e se já passou por algo que o testou de maneira similar. Inscreva-se e compartilhe esta história com aqueles que podem precisar de um pouco de esperança e incentivo em suas vidas. Seu apoio não só me ajuda a continuar contando histórias que inspiram, mas também pode fazer uma grande diferença na vida de alguém que precisa ouvir que não estão sozinhos em suas lutas. Envio um abraço forte e sincero, cheio de gratidão e afeto. Espero vê-lo na próxima história, onde continuaremos explorando as profundezas da alma humana e as maravilhas da resiliência. Até breve.